Meus irmãos, graça e paz. É uma alegria estar com vocês. E isso não é só discurso, não, né? Parece que todo mundo sempre fala isso, né? Mas é muito sincero, né? É do fundo do coração, de fato, que eu posso dizer isso. O pastor Farias e a irmã Gladys são amigos, né, de muitos anos, como ele mesmo falou. Eu recordo um pouco o passado a partir dos lugares onde a nossa comunidade estava, né? E eu me lembro aí de conversas com o Farias lá no gabinete que eu tinha ainda, no outro salão da Carisma, que não era esse atual ali, né, em Quitaúna, era ainda lá. A rua tinha um nome meio duvidoso, né? Se chamava Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Mas o lugar, brincadeira, gente. Mas o lugar era... Como? Ah, é? Uau! Então, assim, é muito tempo, né? E tem sido sempre muito bacana compartilhar com esses irmãos, né? Eu não consigo me lembrar de quando foi a última vez que eu vim, né? Mas, enfim, faz muito tempo também, né? Acho. E a gente teve muita história aí nesse intervalo. Mas o bacana é perceber que Deus continua cuidando da gente, não é? E que Deus continua aqui com um grupo de irmãos apaixonados por Ele, fiéis à sua palavra, debaixo de um pastoreio competente. Que Deus seja louvado por isso, meus irmãos. Eu quero ler com vocês, ou ler para vocês, um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Enquanto você vai me ouvindo, eu peço que você vá orando também e intercedendo por mim, especificamente para que eu tenha condições físicas de ir até o final dessa mensagem. Porque ontem à noite me veio uma crise de alergia, daquelas bem complicadas, né? E isso afeta muito o sistema respiratório, né? Então, boca, nariz e ouvido fica tudo meio tumultuado quando a gente está assim. Mas vocês são homens e mulheres de fé, vocês vão orar por mim e Deus vai me dar graça para que eu termine essa mensagem, amém? Muito bem, Atos capítulo 4, versículos 32 a 37, a palavra do Senhor diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, um terreno, um campo, vendeu-a e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, nessa noite eu queria falar com vocês sobre um tema que é dos temas mais queridos ao meu coração. É um dos assuntos sobre os quais eu mais preguei, né, ao longo da minha vida, mas curiosamente eu não me lembro de ter pregado sobre esse assunto a partir desse texto que eu vou tentar expor para vocês hoje, né? Mas, como eu disse, é um tema recorrente na minha pregação já de muito tempo, e esse tema é o tema do avivamento. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre avivamento. Avivamento, a palavra pode ser estranha para algumas pessoas, né? Então é importante que eu explique. Avivamentos são períodos especiais de atuação de Deus na vida da sua igreja. São períodos nos quais Deus atua de uma maneira extraordinária no meio da igreja. Nós costumamos, por tradição, chamar os avivamentos de períodos de visitação de Deus.
Alguém pode estranhar e dizer, mas como assim visitação? Porque Deus não está na igreja o tempo todo, o Espírito Santo não está na igreja o tempo todo. Sim, está. Aliás, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas é uma maneira de sublinhar o que acontece no avivamento. No avivamento, é como se a presença de Deus, que é constante na igreja, ficasse mais clara, ficasse mais intensa. Ela é percebida com maior clareza. É muito caro esse tema para mim, em parte, porque eu sou fruto de um avivamento. Eu me converti aos 12 anos de idade, numa igreja presbiteriana, isso foi em 1978, e na época, a minha igreja, a igreja onde eu me converti, ela estava experimentando os últimos anos de um avivamento que vinha lá dos anos 60 e que visitou muitas igrejas chamadas de tradicionais aqui no Brasil. Presbiterianos, batistas, metodistas, muitas igrejas, os irmãos foram visitados pelo poder de Deus, foram batizados no Espírito Santo, começaram a experimentar o fluir dos dons espirituais. Foi nesse ambiente que eu me converti aos 12 anos de idade. Então esse ambiente me marcou. Mas mesmo antes disso, eu me lembro, quando eu tinha 6 anos de idade, numa igreja presbiteriana independente, justamente, que estava experimentando essa renovação do Espírito Santo, eu me lembro que era norma na igreja, o culto sempre acabar com um hino pedindo o avivamento da igreja. E eu me lembro nitidamente, sentado num banco dessa igreja, e ouvindo, tinha um pastor no púlpito, e o hino que eu ouvi a igreja cantar, talvez alguns de vocês conheçam, certamente Farias conhece, é aquele hino, vem visita a tua igreja, ó bendito Salvador. Né? Aquilo me marcou, gente, aquilo me marcou profundamente. Aquele ambiente no qual as pessoas eram convertidas de uma forma intensa, numa experiência extraordinária com o poder de Deus, tudo isso me marcou demais. E na minha trajetória, Deus é que sabe as razões disso, na sua soberania, Ele acabou me dando um peso todo especial pelo avivamento. E é por isso que eu tenho pregado muito sobre esse assunto. E eu queria que a gente hoje compreendesse que um avivamento, por sua própria natureza, ele nunca é contínuo. Ou seja, não há um avivamento que dure para sempre. Os avivamentos são periódicos, né? Eles vêm por um tempo, eles têm começo, eles se desenvolvem e eles têm um fim. Né? Justamente porque o avivamento é essa visitação extraordinária de Deus. E alguém pode perguntar por que Deus realiza essa obra? Por que Ele visita de vez em quando a igreja de uma maneira mais intensa? Porque a intenção de Deus é reavivar princípios e aspectos da nossa vivência de fé que esses sim deveriam ser vividos o tempo todo, deveriam ser vividos continuamente. Entendem isso? Quer dizer, existem princípios, existem aspectos da nossa vivência de fé que nós deveríamos vivê-los, experimentá-los o tempo todo. Mas às vezes eles vão murchando no meio da igreja, às vezes eles vão se apagando. Então vejam bem, isso aqui é para ficar bem fácil entender o que é avivamento, né? Quando aquilo que deveria ser contínuo na vida da igreja, quando aquilo que deveria existir sempre na vida da igreja começa a se apagar, Deus envia um avivamento, que é para acender aquilo de novo. Esse avivamento não vai durar para sempre, vai chegar uma hora que ele vai ser interrompido, mas aquelas verdades que foram reavivadas devem continuar. E se elas esfriarem de novo lá na frente, como me parece que é o que está acontecendo hoje na igreja brasileira, se elas esfriarem de novo, nós temos que clamar a Deus para que mande um novo avivamento, para que essas verdades sejam reavivadas. Então é muito importante entender, desde Pentecostes, o Espírito Santo está presente na igreja continuamente. Ele nunca se afasta da igreja. E na vida cotidiana da igreja, o que é a vida cotidiana da igreja? Ora, é aquilo que a gente faz, seja individualmente nas nossas casas, seja coletivamente numa reunião como essa, não é? É oração, é adoração, é a leitura da palavra, é a escuta da palavra que está sendo pregada, é a comunhão de uns com os outros, não é? Nessa vivência da igreja, o Espírito Santo sempre está presente. Ele está ali justamente para tornar possível essa vivência, tornar possível essa comunhão. Agora, o que acontece é que, frequentemente, o pecado e a indiferença dos seres humanos acabam levantando barreiras
que impedem essa ação do Espírito Santo, ou que tentam barrar, não é, essa ação do Espírito Santo. Vejam bem, indiferença e pecado dos seres humanos tendem a apagar aqueles princípios e aspectos da nossa fé que o Espírito Santo gera em nós e que deveriam ser contínuos, né? É por isso que Paulo é tão enfático, né? Em 1 Tessalonicenses 5,19, por exemplo, ele diz com toda clareza: não apaguem o Espírito. Ora, como é que a gente apaga o Espírito? Quando, por desleixo, por incredulidade, não é? A gente acaba construindo barreiras para impedir a ação do Espírito, seja na nossa vida particular, seja na própria vida da igreja. Então, meus queridos, os primeiros capítulos do livro de Atos, eles nos dão o retrato de uma igreja que vive debaixo de um avivamento. Porque aqueles primeiros capítulos ali do livro de Atos, eles descrevem isso, aquilo ali era um avivamento. O que eles estavam experimentando ali era uma atuação extraordinária de Deus. Ora, se nós olharmos então para os primeiros capítulos de Atos, para esse trechinho que a gente leu juntos aqui do capítulo 4, por exemplo, nós vamos conseguir perceber quais são essas características da vivência que aquela igreja tinha, né? Quais são aquelas características que devem ser constantes na vida da igreja. E que quando deixam de ser constantes, ou quando começam a esfriar, o Espírito Santo vem justamente para avivá-las. Amém, meus amados? Vocês estão me acompanhando? Vocês foram muito valentes, saíram de casa numa noite fria como essa, né? Eu só espero que vocês não durmam me ouvindo agora. Então, se alguém começar a dormir, por favor, peça para o vizinho, me acorda aí, me cutuca de vez em quando, né? Enfim, isso ajuda também. Então, o meu objetivo hoje, gente, é que através da palavra, o Senhor nos confronte com a nossa própria situação. E nos leve aos seus pés, para que nós clamemos, para que nós oremos por uma nova visitação de Deus, para que nós oremos por um avivamento. Então vejam bem, quais são essas características da vida da igreja que estão presentes aqui nessa igreja do livro de Atos, nesse capítulo que a gente leu uma parte dele agora, não é? Que muitas vezes se perdem quando a igreja está fria, mas que o Espírito Santo quer avivar quando ele visita a sua igreja. Quais são essas características? A primeira delas é a unidade. Atos capítulo 4, versículo 32, a primeira parte do versículo, diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Era um o coração e a alma. Meus irmãos, a verdadeira ação do Espírito Santo é uma ação que une. Porque é próprio do Espírito Santo unir. Vocês compreendem isso? É próprio, é característico do Espírito Santo unir. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é a comunhão entre o Pai e o Filho. Ele é uma pessoa, assim como o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, mas essa pessoa que nós chamamos de Espírito Santo, essa pessoa divina, ele realiza a comunhão entre o Pai e o Filho. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a gente lê assim: escreve Paulo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Espírito Santo é a comunhão entre o Pai e o Filho, e o Espírito Santo é quem cria a comunhão na igreja. É um milagre, gente. Aliás, a igreja é um milagre, né? Quando alguém se converte, vem para a igreja e de repente a pessoa nem entende direito como é que é possível isso. Ela não estava nem aí com os outros antes, não gostava de pessoas, e agora que ela está no meio da igreja, parece que ela não consegue viver longe daqueles irmãos. Não é essa a experiência? Ora, quem foi que criou essa experiência? O Espírito Santo criou essa experiência. Isso é uma obra do Espírito Santo. Isso não é uma mera afeição natural, um amor natural. É um resultado da atuação, da operação do Espírito Santo. É Ele quem cria a comunhão no corpo de Cristo. Agora, eu queria pensar essa história de unidade com vocês a partir de um aspecto bem básico aqui. Eu sei que é muito fácil falar sobre unidade, mas viver a unidade é mais difícil. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que para mim é muito básica. A unidade é resultado da cura e da superação das discordâncias. É quando a gente consegue ter as nossas discordâncias curadas,
quando elas são superadas, é nesse contexto que a unidade acontece. Para tentar ilustrar isso, eu quero que vocês pensem comigo numa orquestra. Eu não sei quantos aqui gostam de música sinfônica. Eu gosto muito de música sinfônica. Infelizmente, depois da pandemia, eu ainda não tive chance de voltar a nenhum concerto, mas gosto muito, né? Sala São Paulo, Teatro Municipal, eu e minha esposa amamos ir. E agora é uma coisa muito curiosa. Quando você vai a um desses teatros para ver uma peça sinfônica sendo executada, você chega, você senta e você começa a aguardar que a apresentação comece. A orquestra entra, senta, não é? E a primeira coisa que a orquestra faz é uma loucura, gente. Eles começam a tocar os instrumentos deles todos ao mesmo tempo, né? Mas cada um preocupado em afinar o seu próprio instrumento. E aí é uma confusão só, porque cada um está de um jeito, num tom diferente, e você fica ouvindo aquilo e se assume, será que isso daqui é a sinfonia que eu vim ouvir, caramba, né? Que coisa esquisita. Isso daí é uma orquestra em discordância. Mas eles estão afinando os instrumentos. Quando eles terminam, param todos, o maestro sobe ali no seu pódio, e ergue a batuta, e aí você percebe que começa a sinfonia totalmente harmônica, cada parte entrando no momento certo. Então vejam bem, amados, a nossa vida, ela era antes mais ou menos como uma orquestra onde cada um está tocando uma coisa e cada um num tom, não é? E nada está conversando com nada. Mas quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, Ele é aquele que cura as discordâncias da nossa vida. Ele é aquele que coloca a gente no mesmo tom. Ele é aquele que, sem nos confundir uns com os outros, porque na orquestra uma coisa são os primeiros violinos, os segundos violinos, os violoncelos, os baixos, não é? Enfim, cada instrumento tem a sua cara, mas todos ali estão concordes, estão tocando a mesma música. É isso que o Senhor faz na nossa vida. Então vejam bem, a unidade, ela tem que começar pela cura das discordâncias que existem entre nós, não é? Mas até mesmo antes de superarmos as discordâncias entre nós, é preciso que sejam superadas as discordâncias dentro de nós. Para poder gerar unidade, o Espírito precisa curar aquelas discordâncias que existem dentro da gente. Então, a obra toda começa pelo indivíduo. Por que o ser humano vive em guerra? Por quê? Na verdade, é porque ele está dividido no seu interior. E isso é resultado do pecado. Para entender isso, a gente tem que voltar, eu não vou ler agora, mas nós temos que voltar a Gênesis 3. Nós temos que voltar ao relato da queda dos nossos primeiros pais, porque foi isso que aconteceu. Quando o ser humano comeu aquele fruto e pecou, desobedeceu a Deus, naquele momento ele se separou de Deus. Vocês entendem isso? Essa é a primeira divisão que acontece. Agora, quando o ser humano se separa de Deus, ele não se separa apenas de Deus. Ele se separa também de si mesmo. Então a divisão é uma coisa que atravessa o ser humano por dentro. O ser humano está dividido por dentro. E esse ser humano que está separado de Deus e que está separado de si mesmo, a próxima separação que vai acontecer com ele é do seu próximo. Vocês podem ler no relato de Gênesis 3, que a primeira coisa que Adão faz, quando Deus chega para ele e diz, por que você comeu o fruto? A resposta dele é uma só, ele diz, a mulher que o Senhor me deu o fruto, eu comi. Em outras palavras, Adão acusa a esposa. Pronto, agora estão separados. Era um casal unido até então, agora estão em discórdia também. E se você continuar lendo o capítulo 3 de Gênesis até o final, você vai ver que ali o ser humano se separa até mesmo da terra, do meio ambiente, da natureza. Porque Deus diz para o homem, por causa do seu pecado, agora a terra vai ser difícil para você. Agora aquilo que antes ia ser produzido com facilidade, vai ser produzido só se você suar muito. Você vai ter que suar muito para poder tirar alguma coisa da terra. Então o pecado divide o ser humano em todos esses níveis. Separa o ser humano de Deus, separa o ser humano dele mesmo, separa o ser humano do seu próximo e separa o ser humano até mesmo da natureza. Esse é o resultado do pecado. Vejam como isso é terrível. Ora, mas a obra do Senhor Jesus qual é? A obra do Senhor Jesus é restaurar aquilo que havia sido dividido por causa do pecado. Então entendam bem, amados, quando o texto de Atos 4:32 diz, era um o coração e a alma da multidão dos que criam,
A palavra está sinalizando para a gente aqui que os indivíduos que compunham aquela multidão tinham sido tratados ali no mais profundo do ser de cada um deles, eles tinham sido tratados dessa divisão básica. Por quê? Porque a obra da cruz tinha encontrado essas pessoas. Se vocês olharem para Atos 3,19, vamos lembrar disso, né? Quando fala aqui em Atos 4,32 dessa multidão, de onde veio essa multidão? Essa multidão vem se convertendo desde o primeiro sermão, que é aquele que Pedro prega no dia de Pentecostes, está em Atos 2. E depois em Atos 3, depois da cura do paralítico, ele prega mais um sermão. E esse sermão termina, Atos 3,19, com Pedro dizendo assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E um pouquinho mais à frente, no versículo 26 do capítulo 3 de Atos, ele diz assim, pregando ainda: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Isso é fantástico, gente. A comunhão cristã só pode ser feita com indivíduos que experimentaram essa obra de Cristo, essa obra que cura as nossas discordâncias e que, ao curar as nossas discordâncias, nos afasta das nossas maldades. Agora vejam bem, a gente até pode dizer isso, né? Eu gosto muito dessa palavra. O encontro com Jesus nos conduz à inteireza. Nós éramos seres divididos, mas a partir do momento que nós encontramos com Jesus, Ele nos conduz a sermos agora seres integrais, seres inteiros, não mais divididos, não mais fracionados por causa do nosso pecado. Tem um versículo muito interessante em Tiago, capítulo 1, versículo 8, onde Tiago escreve o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 8, o homem de coração dobre, a palavra dobre significa duplo, né? O homem de coração duplo é inconstante em todos os seus caminhos. Isso aqui é muito interessante. O que é o homem de coração duplo? É aquele que tem, a palavra grega é muito interessante aqui, porque diz ali, literalmente, duas almas. É o cara que está dividido dentro dele, como se ele tivesse duas almas em conflito uma com a outra, né? Pois bem, é essa divisão que Deus quer curar. Agora, eu falei de uma divisão que começa no interior do ser humano e vai se expandindo, né? Começa na separação com Deus, separação do ser humano consigo mesmo e vai se expandindo cada vez mais. Quando nós somos encontrados pela graça de Deus, Deus começa a curar isso. Mas vejam, essa cura começa no momento da nossa conversão. No momento da nossa conversão, nós já somos totalmente curados dessa separação primordial que aconteceu entre nós e Deus, causada pelo pecado. A primeira coisa que a obra da cruz faz em nossa vida é curar a gente dessa separação. Não estamos mais separados de Deus. Amém, amados? Não estamos mais. Agora, essas outras divisões, elas vão sendo tratadas e curadas por Deus ao longo da nossa vida cristã. Deus vai trabalhando em nós ao longo da nossa vida para ir resolvendo cada uma dessas divisões, cada uma dessas discordâncias. Agora, é importante compreender que essa cura, que é uma cura progressiva, que vai acontecendo na nossa vida a partir da nossa conversão, essa cura é algo que pode ser atrasado por nossa culpa. Nós podemos atrasar essa cura quando, por exemplo, né, na vida da igreja, a gente começa a se tornar relapso, né? Não vou no culto hoje, não, está muito frio, não, então, eu vou a cada 2 domingos e está bom, né? Não está bom não, querido, você está sendo relapso, né? Ou então você se torna relapso na sua vida pessoal, você não ora mais sozinho no secreto do seu quarto, você não lê mais a palavra para a sua edificação, né? Tem gente, especialmente gente que às vezes tem liderança na igreja,
E começa aquilo, bom, hoje eu vou ter que ministrar no culto, eu tenho que ler alguma coisa da Bíblia. Então, não, você tem que comer todo dia, você tem que ler a Bíblia todo dia. E é à medida que nós vamos nos expondo à ação do Espírito Santo na igreja, pela frequência aos cultos, pelas reuniões com os irmãos, pela frequência à palavra de Deus, pela frequência na oração, é à medida que nós vamos nos expondo à ação do Espírito Santo, que ele vai encontrando os caminhos para poder curar o nosso interior. Então, amados, a gente tem que trabalhar para não atrasar essa obra de Deus na nossa vida. Pois bem, em tempos de avivamento, o que é que acontece? Em tempos de avivamento, há uma intensificação das realidades espirituais. Parece que as realidades espirituais se tornam mais próximas. Parece que elas se tornam mais palpáveis. E aí aquele crente que estava desanimado, aquele crente que já não lia mais a Bíblia, aquele crente que só vinha no culto uma vez por mês, no culto de ceia, né? Esse crente começa a mudar, porque ele percebe, tem coisa viva ali, alguma coisa está acontecendo, Deus está agindo, e isso vai pegando a pessoa, vai transformando a pessoa a partir de dentro. E o Espírito Santo encontra um jeito para poder curar essas discordâncias. Eu me recordo de uma história que li há muitos anos atrás e que sempre me marcou muito. Em 1948, numa cidade canadense chamada Edmonton, houve uma conferência de irmãos. Esses irmãos, a sua maioria, eram ligados a uma denominação chamada Assembleias Pentecostais do Canadá. E eles fizeram um grande encontro ali, veio gente de várias regiões. E nesse encontro, eles tiveram uma experiência absolutamente extraordinária. Eles estavam reunidos, né, num local amplo, né, um salão amplo. Não havia ali alguns instrumentos musicais, mas não havia nenhum órgão de tubos, por exemplo. Já viram um órgão de tubos? Aquela coisa enorme que tem aquele som profundo, né? Os irmãos estavam adorando a Deus, cantando, adorando a Deus, um tempo de adoração intenso. E de repente eles começaram a ouvir vozes que não eram as deles. Eles começaram a ouvir vozes que pareciam notas de um órgão de tubos, aquelas vozes graves, mas não eram um órgão, ali não havia um órgão. Amados, eles começaram a ouvir o cântico celestial naquele culto. Deus puxou uma cortina que separa tempo e eternidade, e um pouquinho da música do céu vazou, e aqueles irmãos começaram a ouvir aquilo. Alguns irmãos testemunharam sobre isso, dizendo: a minha vida nunca mais foi a mesma. Depois que eu ouvi essa música celestial, foi como se essa música curasse coisas dentro de mim, que estavam divididas há muito tempo, feridas dentro de mim, que nunca tinham sido tratadas. Isso tudo recebeu tratamento, porque o Espírito Santo agiu de uma maneira surpreendente, de uma maneira sobrenatural. Gente que estava na rua, passando perto do lugar, ao ouvir a música, foi tocado e se converteu. Meus amados, em tempos de avivamento essas coisas acontecem. Em tempos de avivamento, aquilo que impede a nossa unidade, porque nós estamos todos cheios das nossas discordâncias, essas coisas começam a ser curadas pelo poder do Espírito. Então, o apelo que eu deixo aqui é o seguinte: se nós queremos isso, se nós queremos experimentar isso, e eu diria que o mundo está desesperadamente carente de que a música do céu toque novamente. Entende o que eu quero dizer? Eu não quero dizer que tem que repetir o que aconteceu em 1948, porque o Espírito Santo é criativo. Mas se nós queremos que o Espírito Santo haja com poder em nossas vidas, em nosso meio, na nossa igreja, nós temos que pedir a Ele que faça isso. Nós temos que orar por avivamento. Amém, amados? Então a primeira característica da vida da igreja, que deveria ser constante, mas que às vezes se perde, não é? E o Espírito Santo deseja avivar, é a unidade, né? Essa coisa que se torna real à medida que as nossas discordâncias vão sendo curadas. A segunda característica que eu quero mencionar para vocês é um ambiente saturado do poder do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 33, diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Quando a gente fala em poder do Espírito Santo, é importante entender que aqui há dois aspectos envolvidos, que são muito importantes. O primeiro é o seguinte, vejam bem, não há manifestação do poder do Espírito Santo
sem uma proclamação íntegra e ousada da palavra de Deus. Compreendem isso? Não há manifestação do poder do Espírito Santo sem uma pregação íntegra e ousada da palavra de Deus. O versículo que a gente leu diz: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Vejam bem, se nós analisarmos aquelas pregações que estão registradas no livro de Atos, começando em Atos 2, Atos 3, Atos 4, tem várias outras, né? Vocês vão perceber que essas pregações eram exposições poderosas da palavra de Deus. Como é que os apóstolos pregavam a ressurreição de Jesus? Eles não diziam apenas Jesus ressuscitou. Eles pegavam lá as escrituras do Antigo Testamento e vinham mostrando nas escrituras todo o propósito salvador de Deus. Tudo aquilo que Deus veio fazendo desde o passado, não é? Para trazer o ser humano de volta para si e que culmina com a obra de Jesus Cristo, que morre na cruz pelos nossos pecados, mas que não permanece morto, ressuscita e está vivo para sempre. Então vejam, era uma pregação que estava baseada na Bíblia. A Bíblia inteira, você vai ver Pedro, Paulo também, todos eles fazem o mesmo caminho, vão lá no comecinho das Escrituras e vêm pegando texto e mostrando tudo isso. Gente, não há poder do Espírito Santo se não houver pregação íntegra e ousada da palavra do Senhor. E eu preciso fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta que não visa tanto essa comunidade apenas, mas visa a igreja como um todo, no nosso país, no nosso tempo. Mas que tem que ser dirigida também contra nós, né? A pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: hoje, a palavra de Deus está sendo pregada na sua integridade? Ou será que a gente anda fazendo recortes seletivos na Bíblia? Pregando aquilo que a gente gosta, pregando aquilo com o que a gente concorda, pregando aquilo que a gente pega lá, dá uma distorcida, e aí consegue fazer combinar com essas ideias que são ideias populares e modernas aí no nosso tempo. Que tipo de pregação da palavra nós estamos fazendo? Se nós não pregarmos a palavra de Deus na sua integridade, inclusive na sua dureza, naquilo que ela nos diz de difícil, porque a palavra de Deus é assim, a palavra de Deus é uma espada afiada que separa alma e espírito, juntas e medulas, como diz lá em Hebreus. A palavra de Deus, como disse já um irmão uma vez, é um bisturi que rasga a nossa carne, que mostra os nossos erros, que nos traz convicção de pecado. Se nós não pregarmos a palavra com essa integridade, nós não vamos ver uma ação especial, extraordinária do Espírito Santo acontecendo. Agora, quando nós começarmos a pregar a palavra de Deus com integridade, sem nos preocuparmos se estamos agradando ou desagradando a B ou a C, quando nós fizermos isso, o Espírito Santo vai honrar a proclamação da sua palavra. Porque entendam uma coisa, o Espírito Santo não é obrigado a honrar as minhas ideias, as ideias do pastor Farias. O Espírito Santo não é obrigado a endossar os nossos programas, mas o papel do Espírito Santo é avivar a compreensão do povo para a palavra de Deus. O papel do Espírito Santo é ungir a proclamação íntegra da palavra de Deus. Então, quando o pregador é fiel à palavra de Deus, a unção do Espírito Santo acompanha essa pregação. É assim que funciona. Não podemos ter medo quanto a isso. Eu disse que havia dois aspectos, né? Quando a gente fala de poder do Espírito Santo, o primeiro é esse: sem pregação íntegra e ousada da palavra de Deus, não há manifestação do Espírito Santo. O segundo é o seguinte: esse versículo aqui que a gente leu, Atos 4:33, ele nos ensina que a igreja é uma realidade sobrenatural. Para pensar um pouquinho nisso. Se eu começasse perguntando, quantos aqui gostariam de ver uma coisa sobrenatural? Provavelmente todo mundo levantaria a mão, né? Agora, vocês estão sentados aqui numa coisa sobrenatural, vocês entendem isso? Isso daqui é uma realidade sobrenatural. O que é a igreja? A igreja é o lugar na terra onde Deus manifesta o seu poder. Talvez você me diga assim: não, peraí, né? Se a gente estivesse lá no ginásio não sei o que, lá com 15 mil pessoas, e você estivesse pregando lá, então sim, né? Lá seria isso. Agora aqui, um grupo, né? Não.
Meu querido, você não está olhando com os olhos de Deus, você está olhando segundo os critérios humanos. Vai reler a história de Davi, lembra? A história de quando Samuel foi enviado para ungir um rei, e ele achou que os maiorais ali, os irmãos mais velhos, bonitões, altos, não é? E Deus falando para ele, não é esse, não é esse, não é esse, né? Samuel estava vendo segundo os olhos humanos, e Deus tinha escolhido aquele que nem estava presente, porque era o mais desprezado de todos, estava cuidando dos rebanhos, né? Aquele Deus escolheu. Deus não olha a realidade como nós olhamos, Deus olha pelos critérios dele. Então entenda muito bem, esta reunião aqui, este culto aqui, a vida desta igreja aqui, é uma realidade sobrenatural. O Espírito Santo insiste muito nisso. O Novo Testamento o tempo todo traz isso à nossa memória. O Evangelho não pode ser pregado com base em sabedoria humana, gente. Vocês me permitam ler para vocês aqui, em 1 Coríntios capítulo 2, os versículos 1 a 5. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5. Paulo escreve assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Quer dizer, não foi lá com linguagem rebuscada, acadêmica, essas coisas todas, né? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Em outras palavras, ele está dizendo, não tinha nada em mim que atraísse a atenção de vocês. E tinha que ser assim mesmo, porque a atenção de vocês não era para ser atraída para mim, né? Paulo, pregador, a atenção de vocês tinha que ser atraída para Jesus. E aí ele continua. A minha palavra, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito, o Espírito Santo, e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Meus queridos irmãos, é isso que é a igreja. A igreja vive baseada no poder de Deus. E aí eu faço mais uma pergunta para a gente. Será que a gente não está tornando muito natural a vida cristã, na nossa maneira de entender? Será que a nossa maneira de compreender a vida cristã não está se tornando muito natural? Eu fico me perguntando, às vezes a gente tem aí no bolso, por exemplo, pronta a indicação de um psicólogo, né? Alguém está com problemas emocionais, a gente já saca o cartãozinho do psicólogo e dá. Não tenho nada contra psicólogo, mas me entenda bem. Me entenda bem, cadê a nossa fé de que o poder de Deus e a pregação da palavra de Deus e o ensino da palavra de Deus são poderosos mediante o Espírito Santo para transformar a vida das pessoas? Cadê a nossa fé? Hoje em dia tem certas situações, tem certas condições humanas, por exemplo, que parece que até mesmo os cristãos desistiram de acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Ah não, ali não tem jeito, porque sabe como é que é? A pessoa nasceu desse jeito, então ela nasceu assim e ela vai ser assim também o resto da vida, né? Meu querido, minha querida, vamos ler os evangelhos. O que é que Jesus faz com aquele homem que nasceu cego e viveu 40 anos cego? Jesus o cura e ele começa a enxergar de novo. Eu não estou dizendo que a gente não deva encaminhar para médico, para psicólogo, porque quando isso é necessário, Deus também pode usar isso. Ele usou no meu caso. Ele usou um tratamento médico contra o câncer para me curar de um câncer. Mas meu querido irmão e minha irmã, a gente tem que tomar cuidado para que um tratamento meramente natural da vida não tire de nós a percepção de que a igreja é um lugar sobrenatural. Como é que essa igreja, aqui, dos primeiros capítulos de Atos, vivia? Eu vou conduzir vocês num breve percurso aqui, vou ler uns versículos, né? Enfim, me acompanhem apenas, né? Atos 2:43 diz assim: E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Era uma igreja habituada ao sobrenatural. Atos 3, versículo 6, aquele episódio em que Pedro e João estão indo para o templo e encontram um paralítico pedindo esmolas na Porta Formosa, e aí diz o texto, e disse Pedro,
olhando para o mendigo, né? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Vocês sabem qual é o problema da igreja hoje? Nós temos prata e ouro. Então, quando a gente vê alguém em necessidade, a gente ajuda, a gente dá dinheiro, a gente, enfim, envia para tratamento médico, a gente paga psicólogo. A gente tem prata e ouro, mas nós não temos mais a ousadia no espírito de olhar para a pessoa e dizer: em nome de Jesus Cristo, levanta, toma o teu leito e anda. Meu Pai do céu, nós precisamos recuperar isso. Vamos ainda, tem mais coisa aqui. Atos 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Pedro aqui está sendo interrogado pelo Sinédrio, estão lá ele e João. E aí ele vai argumentar, mas ele vai argumentar de que jeito? Com base na inteligência dele? Não, ele está cheio do Espírito Santo. E é por estar cheio do Espírito Santo que o discurso desse pescador calou a boca daqueles teólogos do Sinédrio. Poder do Espírito Santo. Um penúltimo versículo, tem mais um outro ainda. Atos 4, 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja estava sendo perseguida, Pedro e João vieram lá na reunião dos irmãos e disseram: olha, mandaram a gente parar de pregar em nome de Jesus, mas a gente não vai fazer isso, e o que nós vamos fazer é orar. E aí eles oraram. Olha só, gente, olha só, se fosse hoje, a igreja diria: bem, não estão querendo que a gente continue aqui no bairro, né, mas a gente vai falar com o vereador tal vai ajudar a gente vai continuar. Não, não era assim que eles trabalhavam lá. Não era ali que estava a fonte do poder daquela igreja. Eles sabiam perfeitamente que o poder ali que agia através deles era o poder de Deus. Então eles oram dizendo: Deus, olha só as ameaças que eles estão fazendo e enche a gente de poder para que a gente proclame ainda com mais ousadia a tua palavra. E aí diz o texto que a casa tremeu. Isso foi literal, gente, a casa tremeu. Como é que é possível isso, Rui? Não, vai ver que foi um terremoto. Não, para de tentar explicar os milagres da Bíblia baseado na razão humana. 1948 de novo, só que não no Canadá agora. Agora nós estamos lá no noroeste da Escócia, um conjunto de ilhas chamado de Ilhas Hébridas. Numa dessas ilhas, os irmãos estão reunidos numa igreja, uma reunião de oração, pedindo avivamento, um avivamento já tinha começado ali, Deus usou um pregador que veio de fora para trazer uma palavra e Deus começou a agir, mas os irmãos queriam mais, então eles estão ali naquela igreja reunidos orando, e Deus repetiu ali, em 1948, no noroeste do Canadá, isso que aconteceu aqui em Atos capítulo 4, versículo 31, a igreja tremeu. Não aconteceu nada nas casas em volta, mas a igreja onde eles estavam reunidos tremeu. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Amém, amados? Para terminar esse percurso rápido, Atos 5, versículos 12 a 16, diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, no pórtico de Salomão. Era um lugar onde eles se reuniam para evangelizar, na verdade. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Isso aqui é uma coisa que chama muito a atenção. A gente fala muito de ser uma igreja simpática, mas é preciso entender que quando a palavra de Deus é pregada com integridade, tem gente que quer ficar longe. E quer ficar longe porque não quer ser transformado. Quer ficar longe porque tem medo de vir e ser tocado pelo poder de Deus. Vocês estão entendendo isso? Isso é importante, gente. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser simpático. Essa igreja era uma igreja simpática. Mas eu estou dizendo que nós não devemos ser simpáticos a qualquer custo. Porque as pessoas estão precisando de confronto. As pessoas estão precisando ouvir aquilo de que elas têm necessidade. E às vezes algumas vão até nos evitar durante um tempo. Mas aí o Espírito Santo vai trabalhar, até que o coração de pedra caia por terra e um coração de carne seja colocado ali dentro, e essa vai ser mais uma pessoa que vai adorar a Deus junto com a gente. É isso, é isso. Continuando aqui na leitura. Quanto aos outros, versículo 13, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Olha só, né? E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles.
E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. A igreja vivia debaixo do poder de Deus. Diante desses textos, eu fico pensando com tristeza, numa igreja como a do nosso tempo, que se tornou uma igreja que não tem mais autoridade para dizer levanta-te e anda nas diferentes situações da vida. Eu não estou me referindo apenas à cura de um paralítico, eu estou me referindo também à cura de um paralítico. Eu estou me referindo também a isso. Porque eu quero ver paralíticos curados. Vocês me acompanham nesse desejo, sim ou não? Eu quero ver surdos curados. A começar por mim, que perdi 90% da audição direita por causa do meu tratamento radioterápico. Então eu gostaria que Deus me curasse também, não é? E eu sei que Deus é poderoso para fazer isso. Agora, a igreja perdeu essa autoridade de dizer levanta-te e anda. E já que a gente perdeu essa autoridade, hoje em dia a gente se contenta com venha, nós somos acolhedores, né? Pode vir, né? Só que na prática esse venha, nós somos acolhedores, na verdade é venha e fique do jeito que você está. Porque você entende, né? A gente está sem poder de Deus aqui para que você seja transformado. Mas vem aí, a gente dá um abraço, toma um café junto depois do culto, né? E vai tudo ficar bem, a sua vida vai ficar um pouquinho menos difícil, né? Parece que nós perdemos aquela dimensão que estava presente na igreja do Novo Testamento, como a gente lê lá em Hebreus capítulo 6, versículo 5, onde o autor de Hebreus fala sobre experimentar os poderes do mundo vindouro. A igreja é o lugar onde nós experimentamos os poderes do mundo vindouro. É preciso estar na reunião da igreja, debaixo da unção do Espírito, para que a gente perceba que essas coisas que a gente fala aqui, que a gente prega aqui, não são histórias da carochinha, são realidade. São os poderes do mundo vindouro. Mas a gente está longe disso. A gente está longe daquela situação que Paulo descreve em 1 Coríntios 14, versículos 24 e 25. Lá em 1 Coríntios 14, versículos 24 e 25, Paulo vem dizendo assim, olha, se vocês se reúnem como igreja e se vocês profetizam, o que vai acontecer? Se vocês profetizam, se há profecia, o incrédulo vai entrar na reunião de vocês, e aí ouvindo a profecia que vocês vão entregar, né, esse incrédulo vai ter os segredos do coração dele revelados. E aí Paulo diz, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. É isso, gente, né? E quando Paulo fala sobre profecia aqui, tem dois aspectos interessantes. Profecia pode ser quando um irmão ou a irmã vem, levanta e traz uma palavra para a igreja. Uma palavra de profecia, uma elocução ali naquele momento. Isso é muito válido, é um dom do Espírito, uma manifestação do Espírito. Agora, a pregação da palavra também é profecia. Então, o pregador, ele tem que se colocar nas mãos de Deus, para que a pregação dele seja profecia para quem ouve. Para que a pregação dele possa abrir, o Espírito Santo, através da pregação dele, possa abrir o coração daquelas pessoas que estão ouvindo. Agora, o importante aqui é que a igreja é o lugar onde Deus fala, gente. E é preciso que Deus fale mais na igreja hoje em dia, porque quem está fazendo discurso somos nós. Quem está falando é pastor com base em sabedoria humana, e nós estamos precisando do poder do Espírito Santo. É isso que está faltando. A gente precisa recuperar essa dimensão na qual o poder de Deus, o poder sobrenatural de Deus, se manifesta em nossa vida como igreja. Curando gente, libertando gente, convertendo, transformando, não só doenças do corpo, doenças da alma, vícios, aberrações, perversões, mas o Espírito Santo pode libertar o ser humano de tudo isso. Agora, aqui também a gente tem que ter clareza de uma coisa, quando a gente fala de poder, quando a gente fala dessa necessidade de poder que a igreja tem, é preciso entender que a necessidade é pelo poder do Espírito Santo. Amém? Não é poder do convencimento humano, não é poder da personalidade do pregador ou do pastor. Não precisamos disso. Precisamos do poder do Espírito Santo. E aí, me acompanhe aqui em duas coisinhas importantes, bem rápidas. Primeira, o poder do Espírito Santo está centrado em Jesus Cristo.
O poder do Espírito Santo está centrado em Jesus Cristo. O testemunho que os apóstolos davam, segundo Atos 4:33, era o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. O ministério do Espírito Santo não é trazer atenção para ele mesmo, é trazer atenção para Jesus Cristo. Amém, amados? É isso que o Espírito Santo faz. Ele não quer holofote. O Espírito Santo não gosta de holofote. Ele pega o holofote e vira o holofote para Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. Falando sobre o Espírito Santo, Jesus disse em João 16,14 o seguinte, João 16,14, Ele me glorificará, Espírito Santo, Ele me glorificará, disse Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele recebe de Jesus e anuncia da parte de Jesus, porque esse é o papel dele, esse é o ministério dele. Em segundo lugar, o poder do Espírito Santo sempre é permeado pela graça de Deus, amém? Se um lugar você ouve dizer que tem muito poder de Deus, mas não tem manifestação da graça de Deus, duvide. Porque o poder de Deus sempre é acompanhado por uma exagerada medida de graça divina. Por quê? Porque se trata da ação do Espírito Santo que mostra para mim e para você que não é por nossa causa. O que Deus faz não é porque a gente merece. O que Deus faz não é porque a gente é bonzinho. Porque a gente não é bonzinho, a gente não merece, nós somos preguiçosos, nós somos pecadores, nós nos enrolamos o tempo todo com a gente. O que o Espírito Santo faz é pela graça de Deus, e quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que o Espírito Santo nos trata baseado na graça dele, nós nos tornamos graciosos também para tratar os nossos irmãos. Que geralmente o legalista, o intransigente é aquele que não entendeu ainda a graça com que o Espírito Santo nos acolhe, porque quando nós somos acolhidos assim, nós acolhemos as outras pessoas também. Amém, amados? Caminhando para o fim, eu me pergunto, a gente tem vivido desse jeito? Eu temo que não. E aqui eu estou pregando para essa comunidade, mas estou pregando para a minha também lá. Ainda vou repetir essa pregação qualquer dia lá na Carisma. Eu temo que a gente não esteja vivendo desse jeito. Nós não estamos experimentando como deveríamos o poder do Espírito Santo, e por isso nós precisamos orar, nós precisamos clamar por avivamento, para que Deus avive a sua igreja, para que Deus faça com que aquilo que sempre deve estar presente na igreja, seja avivado pela sua atuação poderosa. Amém, amados? Então o que é que a gente viu até agora, né? A gente viu que uma igreja tem que ter como características algumas coisas, e essas coisas muitas vezes se perdem, mas o Espírito Santo nos visita para reavivá-las. Primeiramente, unidade. Segundo lugar, ambiente saturado pelo poder do Espírito. Vida da igreja dependente do poder do Espírito. Terceiro lugar, generosidade. Atos 4:32, parte B do versículo, diz assim, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E depois, versículos 34 e 35, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. A gente pode ler outros textos também, Atos 2, 44, 45, vai dizer a mesma coisa. Vai dizer que os irmãos ali dividiam as coisas entre si, para que ninguém tivesse necessidade de nada. Meus irmãos, do que é que esses textos estão falando? Eles estão falando de algo que é fruto do desprendimento. Entende isso? Compreende essa palavra? Desprendimento. Não ficar preso às coisas que nós temos. Desprendimento. Por que que nós, quando nos convertemos, nos tornamos desprendidos? Porque o encontro com Jesus reordena os valores de uma pessoa. O encontro com Jesus pega os valores daquela pessoa que estavam todos bagunçados. Ela só pensava em ter dinheiro, em guardar dinheiro, em ter a melhor casa, o melhor carro, as melhores férias e etc e tal. E agora não, os valores dessa pessoa foram reordenados. Essa pessoa agora vê um irmão em necessidade e não se contém, vai lá e ajuda, tira do seu dinheiro, tira o dinheiro das suas férias, vai lá e dá para o irmão, dá para a irmã, investe na empresa do irmão que está quase quebrando, reparte o que ele tem.
Isso aqui que foi vivido pela igreja em Atos, não era um mero comunalismo, como a gente pode dizer, né? Viver em comum, numa comunidade meio hippie, todo mundo junto, vende tudo que tem. Tem gente que nem sabe o que é a palavra hippie hoje em dia, né, Farias? Mas enfim, sabe aquela coisa, né, de ser uma comunidade alternativa e tudo mais? Ah, não, a gente não tem nada, a gente vendeu tudo, agora a gente vive junto aqui. Ninguém tem nem camisa. Quem precisa de camisa vai lá, pega uma camisa e veste, né? Não é nada disso, gente. Se vocês lerem com atenção, vocês vão ver que Pedro vai dizer para um dos irmãos lá, o Ananias, que depois vendeu uma propriedade, mas mentiu, está lá no capítulo 5, né? Pedro vai dizer para ele assim, mas ninguém te obrigou a vender. Se você quisesse conservar com você, você poderia ter conservado. Está lá em Atos 5, versículo 4. Ninguém era obrigado a vender nada. Eles não viviam em comum desse jeito, né? Estilo comunidade hippie. O que esses textos estão dizendo para a gente é simplesmente que eles estavam atentos às necessidades uns dos outros. E quando eles percebiam as necessidades uns dos outros, eles agiam. A lição aqui é uma lição muito simples, mas é uma lição de grande importância. Veja bem, não deve haver divisão entre um ambiente densamente espiritual e o suprimento das necessidades humanas mais básicas. Amém? Entenderam? Vou repetir. Não deve haver divisão entre um ambiente densamente sobrenatural e o suprimento das necessidades humanas mais básicas. A gente não tem que escolher entre uma coisa e outra, a gente tem que ter as duas coisas. A gente tem que ter essas duas realidades. No século XVIII houve um avivamento na Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, mas esse avivamento trouxe como um dos seus resultados uma preocupação dos irmãos que experimentaram o poder de Deus e foram convertidos com a situação de vida dos mineiros que trabalhavam em minas de carvão. Que trabalhavam ali, às vezes, até morrer, recebendo uma miséria de salário, expostos a todo tipo de doença, sem nenhuma ajuda. E por causa do avivamento, os irmãos começaram a trabalhar para mudar a situação dos trabalhadores nas minas de carvão. E a situação deles mudou. Gente, isso é fantástico. Esses irmãos ainda se envolveram também no final do século XVIII, começo do século XIX, com campanhas abolicionistas, para a abolição da escravidão. Para vocês terem uma ideia, o açúcar que era vendido na Inglaterra era todo produzido nas Antilhas, aqui na América Central, que era possessão inglesa, território inglês, e era produzido aqui com mão de obra escrava. E aí os irmãos lá na Inglaterra, esses irmãos que tinham experimentado o avivamento e que passaram a ser chamados de metodistas, né? Eles começaram a dizer, nós não vamos mais comer açúcar enquanto o trabalho escravo nas Antilhas não parar. Milhares de pessoas deixaram de comer açúcar na Inglaterra. E a Inglaterra foi obrigada a abolir a escravidão nas Antilhas. Isso é resultado social do avivamento. Mas por quê? Porque aqueles irmãos não dividiram a vida deles, né? Ah não, a gente está aqui com o poder de Deus, os trabalhadores lá que se lixem, né? Não, estava tudo integrado na maneira de entender a realidade daquelas pessoas. Agora vejam bem, esse é um terreno que requer muito cuidado. Por quê? Quando a gente fala em suprir as necessidades materiais das pessoas, muito facilmente a gente desliza para ênfases meramente naturalistas. Vocês entendem isso? Ah não, o que é importante então é a gente fazer uma obra social aqui e tal, e vamos pegar as pessoas assim, vamos fazer assado, isso aqui é importante, e tem mais, a gente não vai se preocupar em pregar o evangelho para elas, não, porque a gente quer mesmo é servir essas pessoas. Eu vou colocar um ponto de interrogação aqui, gente, me deem essa licença. Eu não acho que a gente deva fazer chantagem com as pessoas, como algumas igrejas fazem, né? Não, se você vem, está precisando de cesta básica, a gente só dá se você assistir o culto aqui com a gente. Se não assistir, a gente não dá. Não é esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. Agora, o extremo oposto, que é a gente dizer assim, não, a gente só quer servir as pessoas, né? Na verdade, isso está mostrando que a gente está indiferente ao destino eterno daquelas pessoas. É muito importante que a pessoa tenha roupa para vestir num frio desses, é muito importante que a pessoa tenha comida para comer, é muito importante que a pessoa tenha uma casa onde morar, mas é muito importante também que essa pessoa saia do caminho onde ela está, porque ela está indo para o inferno e comece a trilhar o caminho que leva para o céu.
E se eu e você, como igreja, não nos preocupamos com o destino eterno das pessoas que nós ajudamos, então a nossa ajuda não é completa. Nós nos tornamos naturalistas no nosso trabalho social. Precisamos que a obra de Deus, nós precisamos, na verdade, gente, que o Evangelho permeie todas as nossas ações no mundo. Porque, afinal de contas, a gente não reparte o que tem porque nós somos bonzinhos. A gente reparte o que tem porque Jesus Cristo entrou na nossa vida e mudou a nossa vida. Amém? No avivamento, Deus nos torna mais abertos e generosos. É isso. Então oremos por avivamento. Amém, irmãos? Vou terminar. A gente viu aqui algumas características de uma igreja que experimenta um avivamento, mas que na verdade são características que deveriam existir o tempo todo entre nós. E que quando começam a morrer, como eu disse, o Espírito Santo vem e as aviva de novo. Unidade, fruto da cura que o Evangelho trouxe para a nossa divisão interior, não é? Ambiente saturado pelo poder do Espírito Santo, para que a gente não dependa mais do nosso poder para fazer as coisas, né? Gente, como tem comunidade por aí, onde as pessoas estão se matando para fazer a vida comunitária andar, né? O tempo todo, é que nem uma bicicleta colocada assim, com as rodas para cima, e você bate, dá um tapa na roda da bicicleta, ela roda durante um tempo, e aí ela vai diminuindo até parar, né? E aí você tem que voltar e dar um tapa de novo, ela vai rodar outra vez, né? Tem comunidade que a vida parece que está desse jeito, mas não é isso que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é uma ação contínua do Espírito Santo, motivando, dinamizando a nossa vida como comunidade. É isso. E se nós não estamos experimentando isso, há um caminho, é a oração. Vamos orar e o Espírito Santo vai demonstrar novamente o poder dele. Então, ambiente saturado pelo poder do Espírito é o segundo elemento, a segunda característica. A terceira, generosidade. Afinal, nós damos de graça porque recebemos de graça do Senhor. E, finalmente, um avivamento sempre desperta a face pessoal de cada um. Um avivamento é um lugar onde nós somos indivíduos com face pessoal. Como é que a gente vê isso no texto? Venha comigo de novo para Atos 4, versículos 36 e 37. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, um terreno, um campo, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vejam bem, meus irmãos, esse texto que a gente leu registra para a gente a vida da igreja lá em Jerusalém como uma multidão. Era uma multidão, milhares de pessoas. Agora, nesse relato, né, que mostra a igreja como uma multidão, nós somos surpreendidos aqui por uma nota pessoal, uma nota individualizada. Tem um homem aqui que é chamado pelo nome, o nome dele é José. E mais, ele tem um apelido, o apelido dele é Barnabé. Quem foi que deu esse apelido a ele? Os apóstolos deram. O que significa Barnabé? Significa filho da consolação. Porque aquele homem era um homem que sabia consolar. Ele sabia ser um instrumento do Espírito Santo para trazer consolo na vida das pessoas. Os irmãos sabiam disso. Os irmãos reconheciam isso nele. E por isso apelidaram José de Barnabé. Para apelidar alguém, é preciso conhecer essa pessoa. Estou certo ou errado? É preciso conhecer, né? E você conhece, você apelida. Tem que ter uma certa intimidade até. Agora, quando os apóstolos deram para José o apelido de Barnabé, eles não estavam agindo com essa leviandade com que geralmente a gente dá apelido. Vocês já notaram isso, né? A gente, quando dá apelido para alguém, 99% das vezes é para zoar a pessoa, é ou não é? É para tirar um barato da pessoa, né? Eu nunca tive apelido, o único apelido que eu tenho até hoje, carinhoso, a minha irmã que me chama de Tatá. Né? Para minha irmã, eu sou o Tatá, até hoje. Né? Ela é 3 anos e meio mais nova que eu. 3 anos e meio. Agora, quando eu estava no exército, eu servi o exército. Por 11 meses e 28 dias, eu fui soldado do exército brasileiro, contra a minha vontade, mas fui. Quando eu servi o exército, meus colegas me deram o apelido de Piu-Piu.
Porque eu usava o cabelo cortado reco, como a gente dizia antigamente, aquele corte que agora virou na moda, né? Todo mundo gosta de cortar desse jeito, né? Rapado aqui do lado. E eu tenho, me perdoem irmãos, eu tenho uma cabeça consideravelmente grande, né? E quando raparam o meu cabelo, a cabeça parece que cresceu. E eu usava na época uns óculos redondos, então eu, com aqueles óculos redondos, parecia o Piu-Piu do desenho animado, que a maioria aqui dos mais jovens nunca viu, talvez, né? Tem que procurar no Cartoon Network, vocês vão encontrar lá o Piu-Piu, né? O Frajola está sempre querendo pegar ele. Gente, eu não gostava desse apelido, mas me chamavam de Piu-Piu. Aqui, os apóstolos não estão fazendo isso. Eles não estão tirando um barato do José. Eles reconheceram a graça de Deus na vida de José. Eles disseram, esse homem, ele é sensível à voz do Espírito Santo, ele sabe quando é preciso trazer uma palavra de consolação para alguém, para fortalecer alguém. Então, ele vai ser conhecido entre nós como filho da consolação. Gente do céu, essa igreja que era uma multidão, era uma igreja onde as pessoas eram conhecidas pelo nome. E não apenas isso, era uma igreja onde aquilo que era a graça de Deus na vida da pessoa, o dom de Deus na vida da pessoa, era reconhecido também. O verdadeiro avivamento não se confunde com multidões despersonalizadas e despersonalizadoras. Vocês entendem isso? Porque a multidão tem essa característica, né? Ali ninguém tem personalidade, é só uma massa de gente. E uma multidão, geralmente, não apenas é despersonalizada, ela também despersonaliza. Ela é despersonalizadora. Quem entra no meio da multidão perde a sua identidade. Às vezes, olhando para aquilo que as pessoas acham que é avivamento no Brasil, a gente acha que no fundo é tudo isso mesmo, porque o avivamento a gente pensa em ginásio lotado, em gente cantando, em luz estroboscópica, né? E gelo seco, e músicos ali, né? Com o último volume nos instrumentos. E, queridos irmãos, avivamento não tem nada a ver com isso. Não estou dizendo que Deus não possa se manifestar lá. Eu estou dizendo que o avivamento é muito mais do que isso. E principalmente, se o que você tem na vida da igreja é apenas uma multidão que enche o salão e você não vai ver no próximo domingo, porque no próximo domingo talvez ela nem esteja mais ali naquele lugar, se tudo que você conhece da vida da igreja é isso, então você ainda não entendeu que o avivamento nos dá um rosto pessoal, o avivamento nos dá uma face. Ele nos dá uma face. Nós vivemos numa sociedade marcada por intensa despersonalização. E eu diria que muitos dos casos de depressão, que são tão comuns hoje em dia, têm origem aí. Tem origem nessa despersonalização. Porque a pessoa levanta, pega o ônibus, pega o trem, vai trabalhar, metrô, volta para casa, e ela é uma pessoa perdida no meio da multidão, ninguém a conhece, né? E às vezes ela vem à igreja também, e as pessoas também não sabem o nome dela na igreja, e aí no meio da vida ela está deprimida. Pronto. A depressão muitas vezes tem a ver com isso. Eu acho interessante, né? As redes sociais são tão populares hoje em dia, porque na verdade as redes sociais são um grito de socorro frente a essa realidade despersonalizada e despersonalizadora. A pessoa vai procurar nas redes sociais uma identidade. Ela pega ali, coloca ali uma foto dela que está 1000 vezes trabalhada, né? Quer dizer, a pessoa, se você vê a pessoa pessoalmente, você nem reconhece a pessoa do Instagram, né? Que você aceitou como amigo. Mas a pessoa faz isso e ela coloca, às vezes até coloca fotos de lugar onde ela nem foi, né? Mas ela precisa passar ali uma imagem de vida de sucesso, né? Por quê? Porque é a maneira que essa pessoa encontra de se dar um nome, de se dar uma face. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Espírito Santo tem uma solução muito melhor do que isso. No avivamento você ganha a sua face, no avivamento você é você mesmo, no avivamento você é reconhecido pelo seu nome, você é reconhecido por aquilo que você é capaz de fazer. Amém, amados? Eu vou terminar com uma menção aqui, que na verdade eu nem deveria fazer, porque eu acho que exigiria uma palestra de mais de 2 horas, Farias, e eu não vou fazer isso com os irmãos hoje. E também tem outra coisa, isso aqui que eu vou falar agora é meu. Eu vou dar uma de Paulo agora. Sabe quando Paulo diz assim? Isto diz, não o Senhor, mas quem está dizendo sou eu. Eu vou jogar 2 ideias agora aqui que são minhas. Vocês peguem essas ideias e façam com elas o que vocês quiserem. Mas de repente pode até acontecer que vocês descubram, puxa, essa palavra não era do Rui não. Essa palavra acho que é uma palavra de Deus para nós. Se a gente quer entender o que é isso, né? Que o avivamento nos dá uma face pessoal.
Se a gente quer entender o que é isso, que o avivamento produz essa realidade de comunidades onde as pessoas se conhecem e se amam, se a gente quer entender isso, a gente tem que romper com a lógica das mega igrejas. Entendem isso? Já ouviram falar de mega igreja? Né? Aquelas que tem, sei lá quantos milhares de membros, né? 10 cultos por domingo, né? Aquele horror do estacionamento, aquela loucura toda. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu estou dizendo exatamente isso que você ouviu. A gente tem que romper com a lógica das mega igrejas. Por quê? Em primeiro lugar, porque nem toda igreja precisa crescer numericamente a ponto de se tornar uma mega igreja. Parece que hoje em dia virou critério de saúde. Uma igreja que começa e não se torna uma mega igreja, ela está doente, ela é ruim, tem alguma coisa lá que não está boa. Vocês sabiam que boa parte dessas mega igrejas que tem aqui na região de São Paulo, eu estou pensando em algumas que estão lá, por exemplo, para Barueri, Alphaville, perto da minha casa ali, meus queridos irmãos, eles pagam uma nota preta para ter músico profissional tocando. Eles contratam cantores para cantar, porque tem que atrair pessoas desse jeito. Eles exploram fragilidades das pessoas para encher aquele lugar. E naquele lugar, as pessoas não se conhecem. São apenas alguém que está ocupando uma cadeira. E o pastor olha, e ele não quer saber se os irmãos que estão ali estavam na semana anterior. O que ele não quer ver é uma cadeira vazia. Agora, quando nós estamos debaixo do avivamento, os pastores olham e dizem, cadê fulano que não está aqui hoje? Vamos atrás dele. Por que Beltrano não apareceu 2 domingos seguidos? Vamos atrás dele, vamos atrás dela. Porque as pessoas é que são importantes. Eu acredito que nem toda igreja precisa crescer numericamente para se tornar uma mega igreja, porque crescimento obedece a critérios muito pessoais. Eu tenho, no meu documento no Exército, está escrito lá, eu posso mostrar para vocês. Está escrito lá que eu tinha 1,71 m de altura. Eu gostava tanto disso. 1,71 m, porque eu achava, eu não sou baixinho, né? Sou 1,71 m, né? Recentemente passei pela médica do trabalho na universidade onde eu dou aula, e aí me mediram lá, eu estou com 1,66 m de altura. Jesus disse, vocês não podem acrescentar 1 centímetro sequer na altura de vocês, mas pelo que parece, perder alguns centímetros a gente pode, né? E acho que eu ando perdendo. Agora o detalhe aqui é o seguinte, eu quando era adolescente, eu queria muito ter mais de 1,80 m de altura. Queria muito. Eu fazia uns exercícios até para ver se eu esticava. E não deu certo. Por quê? Porque a gente não controla o nosso crescimento. Quem geneticamente está determinado para ter 1,67 m de altura, vai ter 1,67 m de altura no seu melhor momento. Porque depois, meu querido, a partir de uma certa idade, é capaz de chegar até 1,40 m de altura. Né? Vocês estão entendendo? Então, meu irmão, para a igreja acontece a mesma coisa. Quem foi que disse que o grupo tem que crescer até ter 5.000 pessoas, 3 reuniões no domingo? Quem foi que disse isso? E aqui vem a segunda coisa que eu queria dizer. E aí o Farias vai ligar para o Anésio, o meu pastor, e vai dizer, é melhor você demitir ele, porque, pelo jeito, ele está jogando contra o patrimônio aí da Carisma. A segunda coisa que eu vou dizer é a seguinte, nenhuma igreja local, na minha opinião, deveria ser maior do que a capacidade dos seus membros de se conhecerem pessoalmente. Vou repetir. Minha opinião, mas eu vou repetir. Quem sabe não é palavra de Deus para vocês. Nenhuma igreja local deveria ser maior do que a capacidade dos seus membros de se conhecerem pessoalmente. Mas Rui, e como é que fica? Lá na Carisma, vocês têm aquele monte de gente. Olha, meus irmãos, eu vou ser muito sincero, eu preferia que a gente tivesse um monte de congregação. Eu preferia que aquela multidão toda estivesse vivendo como igreja em bairros da cidade, espalhados, 50 num, 100 ali no outro, 30 no outro, porque o critério aqui não é quanta gente a gente consegue reunir num só lugar, o critério é, nós estamos ou não estamos vivendo como igreja, e para viver como igreja, a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber o nome um do outro. Quando há um avivamento, isso acontece. Quando há um avivamento, a face pessoal de cada um de nós prevalece. E cada um de nós é valorizado por aquilo que é. Não pelo que dá, não pelo que faz, mas por aquilo que é. Amém? Eu preciso aplicar isso para nós, em seguida a gente vai orar. Os irmãos me perdoem se eu passei do horário, mas é aquela coisa de pregador visitante, a gente tem essa liberdade, né, Farias? Né? Depois o Farias conversa com você, não, nunca mais a gente traz o Rui aqui agora, essa foi a última vez, né? Mas eu queria aqui que a gente aplicasse isso para a gente.
Qual é a grande lição dessa pregação de hoje? A grande lição é a seguinte: precisamos orar por avivamento. E eu vou me sentir muito feliz se eu souber que essa igreja, a partir de hoje, vai começar a orar por avivamento. Porque nós queremos ver o poder de Deus de novo, é isso, né? Vão estudar sobre avivamento, tem muita coisa na internet que vocês podem recuperar, tem livros excelentes sobre avivamento, vão ler sobre isso. O que é que a gente precisa fazer, Rui? Marcar reunião de oração, vigília, nas casas, na igreja, vamos orar por avivamento, porque essa é a única esperança da igreja. Agora, a gente precisa saber, a gente precisa orar porque a gente quer que o avivamento chegue. Mas e até lá? Bom, até lá, a gente tem que saber que o Espírito Santo, aquele que somente Ele pode avivar a sua igreja, Ele está aqui hoje. Ele não está de férias em alguma galáxia distante. Ele está aqui hoje, amém? Então entenda bem, meu querido, do que é que você necessita hoje? Qual é a sua necessidade hoje? Estou falando com vocês aqui. Será que a sua necessidade é superar suas divisões interiores? A sua divisão em relação a Deus já foi curada, você se converteu a Ele. Bom, talvez tenha alguém aqui que nunca tenha se convertido, né? Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje, para que essa divisão sua em relação a Deus termine. Agora tem essas outras camadas de divisão. Você dividir de você mesmo. Você continua carregando pesos, mágoas, culpas. Cristo já te perdoou, mas você ainda não entendeu que tem que deixar esse fardo aos pés da cruz. E você fica se acusando de tudo. Não se acuse daquilo que você já foi perdoado, meu irmão, minha irmã. Você já está livre desse peso. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o que João escreve na sua primeira carta, capítulo 1. Nos purifica de todo pecado. Agora, e essas outras divisões? Dividido do seu irmão, dividido, né? Ainda lá com um coração duplo. Talvez o problema de alguns de vocês aqui seja ter um coração duplo. Quando você está aqui na igreja no domingo, o coração religioso está todo feliz, mas aí você sai daqui segunda-feira, pega o ônibus, vai para o trabalho, o coração que crê em Deus e adora a Deus fica murcho, e o outro que só quer aproveitar as coisas do mundo, assume o controle. Tiago diria, você é uma pessoa de coração duplo, não seja assim. O coração duplo destrói a gente. Tenha um coração só, tenha um coração íntegro. E como tem que ser esse coração? Totalmente comprometido com Jesus Cristo. A mesma pessoa, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a mesma pessoa, 365 dias do ano, né? Inclusive no ano bissexto também, a mesma pessoa o tempo todo. Superar essas divisões interiores. Será que a sua necessidade hoje não é experimentar o poder de Deus para ouvir dele hoje um levanta-te e anda? Porque de repente aquilo que você está tentando trabalhar tão cansativamente com seu psicólogo, precisa apenas que uma palavra da parte de Deus te diga agora, levanta e anda. Esse é o momento para isso acontecer, porque o Espírito Santo está aqui. Talvez a sua necessidade seja redescobrir o caminho do interesse pelos seus irmãos e pelas necessidades deles. Talvez seja a hora de você se arrepender desse cansaço de igreja que você anda sentindo. Ai, estou cansado de igreja. Igreja parece que não muda, é sempre a mesma coisa. Estou cansado de igreja. Quando eu escrevi essa frase aqui no meu esboço, eu pensei em tantas igrejas hoje que estão cheias de pessoas assim. Quer saber? Acho que eu vou me tornar um desigrejado. Para com isso, meu irmão. Para com isso. As coisas na igreja às vezes são difíceis, sabia? Sabe por quê? Sabe por que as coisas são difíceis na igreja? Porque nós somos seres humanos, eu e você. Não é? Nenhum de nós é perfeito ainda. O Espírito Santo está trabalhando em todos nós. Então as coisas são difíceis na igreja às vezes. Mas tem um detalhe. É muito pior fora da igreja. Um pai da igreja, muitos séculos atrás, disse o seguinte: a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse o dilúvio lá fora, ninguém aguentaria o cheiro ruim lá dentro. É verdade, gente. Porque nós somos seres humanos. Entendem isso? Agora tem outro aspecto também, né? Nessa arca está a salvação de Deus. Então a gente se suporta, a gente convive, a gente se perdoa, a gente dá suporte uns aos outros. Talvez você esteja precisando se converter de novo à vida em comunidade.
Que Deus te traga para isso hoje, em nome de Jesus. E será que você não é vítima hoje da despersonalização, como tanta gente por aí? Você está se sentindo um RG e CPF só. Você não tem nome, né? Você é o RG e o CPF. Na igreja não é assim. Aqui você tem nome e tem rosto também. Você quer superar essa sensação de não ser uma pessoa? Peça isso para Deus agora e Ele vai fazer isso com você. E Deus vai fazer com que essa comunidade se torne ainda mais acolhedora do que ela já tem sido. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Eu não vou fazer um apelo, porque eu já fiz. O apelo está feito. Você vai responder esse apelo aí no seu coração. Você sabe do que você precisa. O que eu posso falar como profeta de Deus aqui, é que o Espírito Santo está aqui, para te abençoar, para te libertar, para te dar um novo começo, para incendiar teu coração de amor por Deus, de amor pela igreja, de amor pelos irmãos. Feche seus olhos comigo agora. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra que foi pregada aqui. Pai, só o teu Espírito Santo pode agir nas nossas vidas. Somente o teu Espírito tem a chave dos nossos corações. E o teu Espírito Santo sabe agora perfeitamente o que cada um dos meus queridos irmãos e irmãs aqui precisa. O teu Espírito Santo sabe. Pai, para aquele ou aquela que precisa ouvir do Senhor um levanta-te e anda, que essa palavra soe nesses ouvidos e corações agora. Levanta-te e anda, deixa aí o leito da depressão, o leito da doença, da enfermidade, deixa aí o leito do desânimo, deixa aí o leito desse pecado habitual que você não consegue abandonar. Levanta-te e anda, seja liberto agora, no poder do nome de Jesus. Cura, Senhor, esse coração dividido. Traz o coração desse moço, dessa moça para o Senhor, desse homem, dessa mulher para o Senhor de novo. Cura esse coração dividido. Alivia, Pai, o peso de culpa dessa mulher que se sente fracassada. Alivia desse peso. Faz ela ver que ela é querida e preciosa aos teus olhos, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia desse que está longe do Senhor. Tem misericórdia desse que ainda não te conheceu. Para que te conheça agora, conheça o teu poder. Entra na vida dessas pessoas e chacoalha a vida delas para a glória do teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que comece um novo tempo nesta comunidade. Que comece a partir deste domingo, 30 de junho de 2024, um novo tempo nesta comunidade, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir licença a vocês ainda, antes de devolver a palavra ao pastor Farias, para fazer mais uma coisa. Pastor Farias, vem aqui por favor. Eu tenho a direção de Deus de orar por esse homem, e eu quero que vocês concordem comigo em oração agora. Estende tuas mãos, você vai receber algo agora. Pai amado, em nome de Jesus, coloca na mão desse homem uma nova unção. Na mão desse homem, Pai, óleo para curar as feridas do teu povo. Óleo novo, óleo fresco, para pensar as feridas das ovelhas, para trazer cura pelo toque das suas mãos. Unge, Senhor, unge esse homem do alto da cabeça à planta do pé, com a unção do teu Espírito, para que a partir de agora se descortine um tempo novo na vida desse irmão, no seu ministério e na vida dessa igreja. Realiza isso, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.